Boa noite a todos. Domingo, 28 de janeiro, 19 horas. Confesso que estava com saudades de retornar com esse contato direto com todos vocês. A live aqui é uma iniciativa do Eduardo. Toda a organização aqui, o formato, tudo é feito por ele. E nós três aqui, o Flávio e o 02, o Carlos. Esqueceu o nome. Somos aqui apenas convidados. Eu queria, primeiramente, tocar em dois assuntos para depois passar para o Eduardo conduzir a nossa live. Uma notícia de sexta-feira agora, bastante fresca, vamos assim dizer. Mas tem a ver com o nosso futuro. Mas para essa notícia de sexta-feira acontecer, outras coisas antecederam. Então, houve, há pouco tempo, um acordo entre a oposição e a situação de Nicolás Maduro na Venezuela. É o tal do Tratado de Barbados. Então, eles resolveram, juntos, trabalhar para que as sanções americanas deixassem de existir ou fossem atenuadas na Venezuela em troca de uma eleição, ou melhor, eleições livres e justas na Venezuela. Uma parte disso já foi posta em prática. Nesse plebiscito que nós vimos há poucas semanas, que teve a iniciativa do presidente Maduro. Então, nesse plebiscito, tiveram ali o voto impresso ao lado da urna eletrônica. E o vídeo, né, foi posto à disposição. O Maduro foi votar, eram 5 itens, e ele apertava, falava uma coisa, apertava um botão, sim, sim, sim. E daí apertava um outro botão e uma maquininha imprimia o voto. E ele pegava aquele voto, ao se dirigir à urna, falava, olha, aqui o voto é eletrônico, mas tem o papel também, diferente de outros países. Não citou que país é esse. E pôs ali o voto na urna. Ou seja, ele começou a dar a demonstração, atendendo à oposição, de eleições justas. Logicamente, para nós, né, faltaria ainda a contagem pública dos votos. Mas vamos nos ater à questão da Venezuela. Então, Maduro deu sinais, repito, que é muito importante isso, de eleições justas, o voto eletrônico ao lado do voto impresso. Bem, só que na última sexta-feira, o Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, tá, decidiu tornar inelegível por 15 anos a maior opositora dele, que é a Maria Corina. E também, por tabela, um outro nome lá, um opositor também, Capriles. Ou seja, no momento, o Maduro não tem oposição na Venezuela. A eleição lá pode ser da forma que for, né? Da forma como a oposição bem entender. A oposição não ganha. Por quê? Ele tornou inelegível a Maria Corina. Qual foi a causa? Procure saber. A causa é um absurdo, não é? Pode saber. Quem decide é o Tribunal Superior de Justiça dele. Então, quando o Executivo tem o Judiciário na mão, ele, por antecedência, faz uma asepsia, tira da frente as candidaturas que podem fazer sombra ao atual mandatário. Então, essa é a questão da Venezuela do momento, sem oposição. À frente da Venezuela, temos a Nicarágua, que lá não tem ninguém inelegível, ele simplesmente prende diretamente. Atualmente, os 7 maiores opositores do presidente da Nicarágua, o ditador Daniel Ortega, que é o Daniel Ortega, não tem opositores. Os 7 opositores mais fortes são presos. Bem, alguns outros países vão mais além. Executa logo a oposição, que não tem problema nenhum. Então, a Venezuela, eleições limpas, né? Ninguém discute. Sem oposição. Corina, inelegível, 15 anos. O Capriles, 15 anos também.
Segundo assunto agora, para passar a palavra para você, você está louco para começar a falar, né? Afinal de contas, a live é tua, eu sou usurpador. É isso? É uma democracia linda aqui, familiar. Vem rapidamente aqui, agora vou pedir teu apoio aqui. Elon Musk, tem um vídeo dele de 1 minuto e meio. Não sei se o Carlos já disponibilizou nas nossas páginas esse vídeo de 1 minuto e meio, onde ele começa se referindo a George Soros. Ele diz ele que é o maior financiador direto ou indireto do Partido Democrata americano. O Partido Democrata se aproxima aqui da esquerda brasileira. O nome é democrata, mas de democracia tem pouco. Tá? Assim como é no mundo todo. Os países usam o nome de democracia, mas não tem democracia. É um jogo de palavras para enganar apenas aí uma parte do eleitorado. Então, Jorge Soros diz, ou melhor, Elon Musk diz que Jorge Soros odeia a humanidade. E diz que ele faz muita coisa que corrói a estrutura da civilização. Então, essas questões de ideologia de gênero, essas barbaridades todas em cima da família, em cima de criança, é patrocinada por Jorge Soros. E ele diz que o Jorge Soros descobriu uma coisa chamada custo-benefício, né, para a política americana. Então é muito caro investir no candidato a presidente, porque lá tudo é na base do dinheiro, dinheiro privado, deixa bem claro, bem como a formação aí das bancadas, bem como a questão das bancadas, eleições para o Senado e para a Câmara dos Deputados, custa muito caro. E daí ele resolveu investir em procuradoras distritais, municipais e estaduais, né, que tenham sempre votado em suas decisões lá atrás da forma como ele gostaria que fosse. Então, essas pessoas são eleitas para esses cargos, mais lá de baixo, né? E essas pessoas não fazem leis, mas elas interpretam as leis. É como se cada um desses promotores ou procuradores distritais e municipais tivesse cada um a sua Constituição nas mãos, cada um as suas leis nas mãos e decide interpretar e votar da forma que lhes convém, geralmente contrário à lei. Ou, então, eles simplesmente não votam. Onde a gente entra aqui, a gente sabe que há uma diferença, né? Os nossos vereadores aqui não votam semelhantemente lá a esses procuradores, mas nas câmaras municipais é a mesma coisa, que é um dos objetivos da nossa live aqui de hoje. O vereador é uma pessoa extremamente importante no município. Eu estou em Angra dos Reis, tá? E estamos aqui também trabalhando para a candidatura alinhado conosco, né? Aqui em Mangaratiba do lado e também em Paraty. E, por exemplo, eu acho que alguns vereadores devem fazer o Brasil, mas muitos poucos. E daí a gente começa a perguntar aqui, o que é Angra dos Reis? O que é esse município? Esse município recebe recursos como todo e qualquer outro município do Brasil. São aqueles recursos, transferências funcionais ali, mas Angra recebe também recurso de royalties do petróleo e também aqui da usina nuclear de Angra. Então, é um município que no corrente ano vai ter um orçamento próximo a 2,4 bilhões de reais. Se você dividir esse valor, atenção, vereador, se você dividir esse valor pelos 200 mil habitantes, vai dar um dinheiro para cada um. Então, esse dinheiro, essa quantidade, faz com que Angra seja um dos municípios mais ricos do Brasil. Mas a pergunta, como vive o povo aqui em Angra? Vive bem ou não? Bem, a gente começa a ver como é aplicado esse recurso. Então, todo mundo quer realmente comemorar o Natal. Mas quanto foi gasto com a iluminação de Natal aqui em Angra? Na casa dos 5 milhões de reais. Quanto custa um parto na Santa Casa? Na Santa Casa, não. Na maternidade aqui de Angra? Na casa dos 55 mil reais. Poxa, 55 mil? Um parto? Uma coisa esquisita, né? Quanto, por exemplo, custa um idoso no asilo que tem Angra? Tá. São 18 milhões de reais por ano para 25 idosos. Divida 18 milhões para 25 idosos. Deve dar uns 600 mil por ano para cada idoso. Poxa, está justo isso? Ou a empresa terceirizada que está administrando o asilo está ganhando muito dinheiro?
Daí você começa a ver. Começa a ver aqui, lá, colar, com o pré-candidato nosso aqui, nós vimos rapidamente, olha, dá para a gente economizar 500 milhões por ano, que na verdade seria o gasto em outras áreas, ou melhor gasto na própria área. Assim é o seu município. Presidente, posso fazer um parênteses aqui? Só para terminar aqui. Agora, por exemplo, os municípios, outros, a maioria do Brasil, não tem esses royalties, então vive em dificuldade, em especial os municípios do Nordeste. Tiveram muito dinheiro conosco, depois a economia começou a patinar e parte desses municípios não pagaram o 13º ou parte do 13º do ano passado. Então, esse trabalho que os vereadores têm que fazer. Você tem que escolher seu vereador de acordo com a capacidade dele. Se ele tem capacidade de realmente interpretar a Constituição, a lei orgânica do município, de fazer leis municipais e de fazer um relatório bimensal ou trimestral para mostrar à população onde o dinheiro está sendo aplicado, para que a gente possa ajudar o prefeito melhor a administrar esse município. Pois não? Não, muito rapidamente, boa noite para todo mundo também. Estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês, em especial com a família completa aqui, que está na política. É porque essa live é sobre essa formação de lideranças, sobre ocupar todos os espaços, presidente, não só na política, mas também na política. Então, nós temos uma eleição esse ano, em 2024, em que vamos ter que disputar todos os espaços, vereadores e prefeitos, e não tem como ser diferente. Apesar de muitos não gostarem, na minha avaliação, pelo menos, vai ser mais uma eleição em que vai ter a disputa Bolsonaro versus a esquerda. Então, já fica aqui uma primeira dica, o Eduardo e o Carlos vão aprofundar mais no assunto. Busquem aqueles candidatos que tenham como referência esses princípios que o presidente Bolsonaro criou dentro do nosso partido, Partido Liberal. Defendemos. Por exemplo, aqui que nós defendemos. Todos nós defendemos, os candidatos têm que defender também, obrigatoriamente. E se o presidente quiser fazer alguma consideração, em primeiro, respeito à nossa Constituição. Bem, temos notícia, né? Vocês têm acompanhado que quase sempre, ou nem sempre, a Constituição não é respeitada em nosso Brasil. Essa é uma realidade. A defesa da família, dos valores da família. Família é questão de ideologia de gênero, é questão de casamento. Ninguém é contra duas pessoas se amarem. Mas isso não pode ir para dentro de sala de aula. A vida desde a concepção. Isso é questão do aborto. Eu, enquanto presidente, falava, olha, o aborto, a decisão tem que vir, se vier, né, do Parlamento brasileiro. Se viesse, naquele momento, eu vetaria. Se o Parlamento derrubasse o veto, passou a ser lei. Então, quem tem que decidir se o aborto tem que ser legalizado ou não é o Parlamento brasileiro e nenhum outro poder. Ponto final. Tem que definir também esse outro ponto que está mais importante, eu acho, do que nunca para todos nós, a liberdade de expressão. Tem um projeto que nós conseguimos, enquanto presidente, não deixar aprovar a urgência na Câmara, mas continua esse projeto em vigor, e só pelo relator. Eu não vou falar o nome dele, não. Ele é de São Paulo, é do Partido Comunista do Brasil. Só pelo partido ao qual pertence o relator desse projeto, tem que se votar contra. Porque se nós aqui dermos aval para regulamentar a mídia social, acabou a democracia, é a pá de cal na democracia brasileira. Isso está nas mãos do parlamento brasileiro. Eu espero que os parlamentares não deixem passar essa proposta, porque você vai perder a sua liberdade também. O legítimo direito à defesa. Aí não tem nem que discutir a questão do armamento. No meu governo, nós facilitamos, né, bastante a posse e o porte de arma de fogo, e o número de mortes por arma de fogo caiu quase 30% no Brasil. Então é sinal que a nossa política deu certo. Nós facilitamos a arma de fogo para o cidadão de bem. Os nossos candidatos também que vamos apoiar têm que estar comprometidos com a diminuição da carga tributária, algo que hoje em dia... Olha, o nosso governo, tínhamos lá uma equipe econômica, né? À frente era o Paulo Guedes. Por exemplo, ele cortou em 30% o IPI de 4 mil produtos. Nós cortamos o imposto de importação de várias coisas também, como material para energia
solar, veleiros, jet ski, pneus de caminhões, peça de tratores. E também fizemos uma coisa junto com o parlamento. Quando o preço dos combustíveis explodiu no mundo todo, dado a guerra da Ucrânia com a Rússia, né, em especial, nós conseguimos, junto com o parlamento, zerar os impostos federais dos combustíveis e também botar um teto do ICMS nos combustíveis em 17%. Também botamos teto de 17% em energia elétrica. Bem, a gasolina, no final do ano passado, em muitos postos pelo Brasil, chegou a R$ 4,50 e o etanol a R$ 2,50. O etanol teve algo também em cima disso, aprovado pelo parlamento. Proposta nossa que o parlamento acolheu e não foi fácil. Nós acabamos com a figura do álcool turista, ou seja, a usina produzia álcool, ela era obrigada a vender para uma distribuidora, que às vezes ficava a 300 km de distância. Vendido, esse álcool voltava para um posto a 10 quilômetros da usina. Ou seja, o álcool viajava ali 600 quilômetros, encarecia o preço dos mesmos. Nós permitimos a venda direta da usina para o proprietário de posto. Então, ajudou muito a diminuir o preço dos combustíveis. Isso trouxe para baixo a inflação. Fomos um país que tinha uma inflação pequena, perto do que se projetava, o que aconteceu durante a pandemia no mundo todo. E vale lembrar, presidente, que com a redução de impostos, a arrecadação mesmo assim continua aumentando, né? Mesmo assim, mês a mês, a arrecadação continua aumentando. O que acontece? Quando se aumenta muito a carga tributária, o patrão, né, o empreendedor, o empresário, tem duas alternativas. Quebra ou sonega. E quem paga a conta é a população, porque menos produtos, obviamente, a demanda continuando sendo a mesma, a inflação aí se faz presente. O outro ponto, senhor, que está englobado no que o senhor falou, que é a liberdade econômica, e o outro ponto é a defesa da agroindústria. Vamos falar do agronegócio, né? Há uma importância muito grande à indústria brasileira, pesa muito o nosso PIB, mas a questão do agro. O que leva uma pessoa a falar que o agro é fascista? O que leva uma pessoa a facilitar ações do MST, levando terror ao campo? O que faz uma pessoa, mês depois do parlamento, votar por quase unanimidade a questão do marco temporal, o governo vetar? O que é o marco temporal? O que está decidido na nossa Constituição é que as terras ocupadas até a data da promulgação da mesma são terras indígenas. Dali para frente, se o índio ali, o indígena, resolveu aí se movimentar pelo Brasil, ele fica à vontade, mas aquela terra que ele for fazer a sua oca ou sua nova habitação, não é dele. Isso, esse marco temporal, leva insegurança para o campo. Você pode ver, quando eu era mais jovem um pouco, se uma pessoa ganhasse na loteria esportiva, por exemplo, né, Mega Sena, sei lá o que for, o sonho dele é muitas vezes comprar uma fazenda. Hoje em dia, não quer comprar. Procure saber como está o preço dos imóveis rurais pelo Brasil. Cai de preço, dado a insegurança jurídica. Então, essas questões que a gente fala aqui, a defesa do agronegócio, não é para defender, por defender o produtor rural, se bem que ele merece ser defendido, obviamente, mas deixá-lo trabalhar em paz, levar segurança para ele, que nós fizemos ao longo de 4 anos. Quantas invasões de terra tivemos no meu governo? Em torno de meia dúzia por ano. Nos primeiros 4 meses, agora, foram mais de 30 no ano passado, por parte desse governo. O MST voltou a botar a cara para fora, mais ainda, juntamente com a ministra Tereza Cristina e o secretário lá do INCRA, lá, o Melo, Geraldo Melo, tá? Filho do senador, uma pessoa fantástica, também participaram, né? Obviamente, a iniciativa foi deles, já tinha acontecido, já tinha começado com o governo Temer, nós potencializamos isso, que é a titulação de terras pelo Brasil. Titulamos 420 mil lotes pelo Brasil. Eram pessoas que estavam à disposição do MST. E estavam sempre à disposição como? Para invadir terra de vizinhos. Ao essas pessoas terem o título, passaram a ser proprietárias, não invadiram mais. E detalhe, 80% desses títulos foram para as mulheres. E por que as mulheres? A gente sabe que a diferença que existe é homem e mulher. O título na mão da mulher, ela vai ter muito mais cuidado com aquela terra
do que o homem. Por isso fizemos isso para com as mulheres. Bem como o programa da Minha Casa, Minha Vida, entre outros ali assemelhados, a titulação era quase 80% para as mulheres também. Presidente, só um rápido adendo que no Rio de Janeiro o senhor fez, eu levantei essa bandeira no seu governo ainda, porque o senhor fez na área rural, mas tem na área urbana também. Muitos não sabem, mas, por exemplo, uma grande parte do complexo da Maré, no Rio de Janeiro, é um terreno da União. E o que nós fizemos juntos, né, infelizmente parou na Prefeitura do Rio, é dar o título de propriedade para essas pessoas também nas áreas urbanas. E, por fim, aqui nesse decálogo, o combate às drogas, presidente, já agradecendo também que a sua live, se já não tiver desatualizado o número, bateu 300 mil na verdade está passando um pouco mais do que isso, né? Porque, por exemplo, esse número aí está contando 165 mil no meu YouTube e já estamos chegando a quase 200 mil no YouTube. E coincidentemente 360 mil no total. E coincidentemente nós tivemos ontem o anúncio aqui do atual presidente: sem audiência, Lula abandona a live semanal. O senhor tem alguma dica para dar para ele? Porque o conteúdo a gente sabe que ele não tem, né? Mas dá alguma dica para... Companheiro, valeu. João 832, companheiro. Tem que falar a verdade. Mentir não vai chegar a lugar nenhum. E conhecer a verdade vos libertará. A verdade dói. É falar a verdade. E outra, falar do seu governo. Não ficar criticando o Jair Bolsonaro. Parece até quando o Lula vai dormir, né? Já que ele está recém-casado. Em vez de falar eu te amo, ele fala Bolsonaro. Aí a live brocha, vai lá para baixo. Mas tudo bem, vamos lá. Não merece a medalha do presidente. É o decálogo. Mas olha só, eu vou aqui para passar para o Eduardo aqui. Te agradeço, você é um cara bacana. Falta o último, faça o décimo. Falta o combate às drogas também. Combate às drogas. Tivemos um momento de tensão, porque a liberação das drogas, temos experiência, né? Em alguns estados americanos, aqui, alguns países aqui da América do Sul também, que liberaram a maconha em especial, e todo mundo perdeu com isso. A droga realmente destrói famílias, destrói pessoas, sonhos, e a esquerda, né, tem esse interesse de destruir a base da sociedade, que é a família. Se as drogas for liberado um dia, tem que ser pelo Parlamento brasileiro, e depois com a sanção ou veto por parte do presidente da República. Vetando, o Congresso volta a discutir se mantém ou não o veto. Mas deixo claro, assim como o aborto, a questão das drogas, a decisão é do Parlamento brasileiro. Infelizmente, a Colômbia é um exemplo de uma Suprema Corte que liberou o aborto, né? Flexibilizou o aborto naquele país. Mas eu queria agora, presidente, abrir essa live, uma satisfação. Eu não sei se vocês se deram conta, que eu sei que tem muita gente com saudade da live presidencial. Muita gente pede para o senhor para voltar com a live? Pede, mas a situação que a gente se encontra, né, de ex, e não é fácil, situação de ex, a gente tem que falar pouco, até para deixar que o outro lado se pronuncie mais, né? Se bem que nós vamos perder uma grande fonte de notícias horríveis, porque a live do cara aí não vai ter mais. Pô. Era um festival, ele contratou um globalista ali para o Shoa, né? O Marcos do Shoa, que inclusive estava chorando outro dia porque o nosso governo ele deixou de ser PJ e voltou a pagar imposto de renda como outro mortal qualquer. Então ele não gostou disso, perdeu dinheiro. Perdeu não, né? Passou a ser tratado como outro cidadão qualquer. Uhum. Mas, pessoal, a gente está aqui nessa live, aos poucos a gente vai soltar para vocês algumas iniciativas, algumas coisas que a gente está fazendo. Eu já deixei, inclusive, disponibilizado para você que está me assistindo no YouTube, está lá no topo dos comentários do YouTube, um link, né, açãoconservadora.com.br, para você acessar, para você conhecer um pouco dessas iniciativas, porque aqui e também dentro desse link você vai poder saber um pouquinho mais sobre formação de lideranças locais, candidaturas para esse ano, bem como também material voltado para apoiadores. Porque, às vezes, as pessoas se enganam achando que a política é só para aquele que tem cargo eletivo. E não é. Todos nós somos partes ativas nesse resgate do país. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Abrir o olho de um vizinho, falar com o pessoal do futebol. Só que, para isso, você tem que ter conteúdo, você tem que ter conhecimento. Mas, presidente, falando aqui um pouquinho dessa questão política, passar aqui para o Carlos, que
vai nos ajudar nessa temática dentro da nossa ação conservadora, falando de rede social, muitas das vezes a pessoa acha que se tiver uma rede social está resolvido. Ele vai ser, com certeza, eleito, seja prefeito, seja vereador, seja deputado. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho aqui, Carlos, como é que é a tua experiência e como é que era a vida da família Bolsonaro enquanto políticos antes das redes sociais. São 23 anos de vereador na cidade do Rio de Janeiro. O decálogo ali que o Flávio acabou de ler é importante, curioso até a gente fazer um paralelo sobre a importância do vereador e essas colocações, que muitas vezes quando vamos às ruas, nós somos questionados sobre o que você pode fazer sobre esse assunto se você não tem nada a ver com ele. Mas muitas das vezes é de um vereador que nasce uma possibilidade de um voo mais alto, um deputado estadual, uma prefeitura, um deputado federal, um senador, e as pessoas entendem dessa maneira como funciona. Mas elegendo um vereador que tem as suas ideias, mesmo que não diretamente consiga mudar aquela realidade, é extremamente importante para que você se sinta representado inicialmente e certamente aquela naturalidade de sintonia entre o vereador e a pessoa que você está votando, independentemente dele poder mudar ou não, vai acontecendo e no futuro, quem sabe ele se torne uma liderança representando os seus ideais, né? Então, é um paralelo que eu queria criar, né? Por isso que nós não podemos perder aqui a liberdade nossa, né? Que a direita, em parte, já perdeu. Só se derruba a parte da direita. Só se censura quem é conservador em nosso país. E esse projeto não pode passar na Câmara, porque se ficarmos sem isso, complica tudo. Agora, por outro lado, né, nesse projeto se fala também em questão de fake news. Né? O que é fake news? Quem vai dizer se essa matéria postada nas suas redes sociais vai ser um fake news ou não? Então, o que nós defendemos é a liberdade. E as pessoas que, porventura, sejam atingidas, que recorram à justiça. Calúnia, difamação, tá? E é por aí. E as pessoas públicas, né? Até plagiando o nosso prezado ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem uma passagem dele, que ele fala: quem não quer se expor, não se candidate. É o próprio Alexandre de Moraes que fala isso aí, não sei se é por ocasião da sabatina dele, ou um julgado, foi um julgado no Supremo ou no TSE. Quem não quer se expor, não se candidate. É a nossa vida. Mentira, infelizmente, vai acontecer. Nos acusam de espalhar fake news, mas não mostra quais são as fake news. Igual nos acusam de ter um gabinete do ódio, mas não mostram matérias que, porventura, teriam saído do tal do gabinete do ódio. E nós vimos agora, há pouco tempo, que o verdadeiro gabinete do ódio não está no nosso colo, né? Depois, infelizmente, uma menina praticar o suicídio, veio à tona uma grande rede, a Mind, desculpa aqui, Mind, Choquei, etc., que realmente propagavam fake news. Um jornal qualquer, um Janone da vida, botava lá uma mentira, que é a cara dele, aquelas mídias todas atingiam praticamente toda a juventude do Brasil. E deixo claro que o nosso querido TSE fez uma campanha, por ocasião das eleições de 2022, para que os menores, né, 17, 16 anos, tirassem o título de eleitor. E foram em torno de 4,5 milhões de jovens que tiraram o título de eleitor. E também, por volta de 80% desses jovens, votam na esquerda, votam no PT. Então, foi uma campanha do TSE que, com toda certeza, a intenção não foi essa, mas ajudou em muito, por outro lado, as eleições de 2022. Inclusive contratando a Mind para fazer as suas divulgações em determinados veículos de comunicação. A Mind participou dessa divulgação de tire seu título. E não fizeram a mesma coisa do que tinha mais idoso. Poderiam fazer. O pessoal que é dispensado de votar, acho que é 65 anos, se eu não me engano, tá, participe das eleições. Você está com 70, 80, 90, participe das eleições. Não fizeram isso. Então, 4,5 milhões vezes 80%, quanto é que dá? Com 33,5 milhões de votos a mais que foi para a esquerda. Isso é um levantamento, logicamente, eu posso estar equivocado, não ser tanto, ser 70%, mas ajudou e muito ao resultado final das eleições de 2022. E você pode ver, né, a esquerda ela sempre está preocupada em atacar
a censura, principalmente na internet, nas redes sociais, porque isso daí foi um dos fatores que levou, né, o presidente Bolsonaro à eleição, principalmente ali em 2018. Né, o Carlos, que é o nosso mais alto nível de rede social, que criou as redes sociais da nossa família, mas se você parar para pensar, se você excluir a internet, você vai voltar a ter o monopólio da informação naqueles grandes veículos de comunicação alimentados com dinheiro público, e as crianças passando pelas escolas, muitas delas passando por doutrinação. Só que, com a tecnologia, com a internet, você abriu um outro horizonte. E é isso daí que a gente quer também falar para você, oferecer para você. A gente se preocupa muito com a doutrinação na escola, o que é justo, sensato, mas, por outro lado, a gente pode, por exemplo, copiar o Olavo de Carvalho, que tinha lá o programa dele, o True Outspeak, depois ele criou o COF, o curso online de filosofia, e utilizar a internet para a gente acelerar esse processo para fazer o certo, para ensinar para as nossas crianças que existe o menino, a menina, para não ficar demonizando tudo quanto é padre e pastor, enfim, para colocar adiante os valores judaico-cristãos e a sociedade que a gente pretende. É por isso que eu estou aqui pedindo para que você clique no link que está fixado lá no topo do YouTube, ou então escreva aí no seu navegador açãoconservadora.com.br. Se eu não me engano, o Brasil Paralelo fez um documentário sobre o caso Adélio. Sim. O TSE resolveu proibir que esse documentário fosse apresentado porque era época de eleições. Mas deixo claro, por 5 anos, inclusive durante as eleições, eu apanhei como um possível mandante da morte da vereadora Marielle aqui no Rio de Janeiro. Então, obviamente, ao TSE impedir um documentário sobre o caso Adélio, aquele que me esfaqueou no dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, e nada fez no tocante a continuar me massacrando também durante a campanha como possível mandante do caso Adélio. Agora, o caso Adélio, rapidamente, acho que o Carlos sabe muito sobre isso aqui, ninguém vai trazer fato novo aqui. Todo mundo sabe, né, que a Marielle foi assassinada, algo brutal, a gente obviamente abomina isso aí, foi em 14 de março de 2018, e um possível executor morava no meu condomínio, que tem 150 casas. Então, um possível executor. E daí, então, o mundo começou a cair na minha cabeça. Deixo claro, foi executado em 14 de março. No dia 30 de outubro de 2019, eu estava na Arábia Saudita, quando o Jornal Nacional, edição extra não, matéria de primeira mão, contou toda a história do porteiro, que segundo o relato do porteiro assinado, o depoimento dele, ele naquele dia, ele havia ligado para a minha casa, eu teria atendido e autorizei um colega desse cidadão que morava lá no meu condomínio a entrar. E depois houve, então, a execução da Marielle. Depois o porteiro voltou atrás aí, mas o que acontece? Isso me marcou ao longo de muito tempo. Inclusive, uma das teorias naquele momento é que a Marielle estava crescendo muito, seria candidata ao Senado e concorria com o Flávio em 2018. E eu queria eliminá-la para sobrar voto para o Flávio. Deixo claro, os eleitores do PSOL, os seus costumes, o que eles defendem, o que eles consomem, não votam na gente. Não votam na gente. Assim como o nosso pessoal não vota no PSOL. Então, cai por terra isso. Depois pregaram também mais uma narrativa, que o meu filho 04 namorava a filha desse possível aí executor da Marielle em meu condomínio. Depois teve um depoimento dele, nós fomos atrás e conseguimos depoimento dele que a filha nunca tinha se relacionado com o Renan, o Jair Renan, porque morava nos Estados Unidos. E agora, né, a questão de poucos dias, tem uma delação premiada aqui, ainda não foi homologada, deixo bem claro isso aí, acusando um ex-deputado estadual e atual conselheiro tribunal de contas do Estado como um possível mandante disso daí. Então, o que eu mais quero é que o fato seja elucidado. Eu nunca tive contato com a Marielle. O meu filho, Carlos,
tinha o gabinete dele no mesmo andar da Marielle. Nunca tiveram nenhum problema. Bate-boca, arranca-rabo, nada. Negativo. Sem problema nenhum. Agora, fomos massacrados. E imediatamente após divulgar aí essa delação ainda não homologada, tá? Já se começa uma outra narrativa. A PF lá, a PF do B, né? Tem o PC do B, tem a PF do B. Já trabalha com hipótese de um segundo mandante. Ou seja, eles não cansam. Agora, o caso Adélio, só para curiosidade, o pessoal fala que a gente interferia na PF no passado, né? Para que fique bastante claro o caso Adélio. O delegado que conduziu o inquérito do caso Adélio, o senhor Rodrigo Fernandes, delegado da Polícia Federal, concluiu que não houve mandante para o caso Adélio. Ou seja, ele foi um lobo solitário. Mesmo alguém tentando entrar na Câmara dos Deputados com uma identidade falsa, obviamente, do Adélio, que seria o álibi, né? Caso tivesse fugido lá de Juiz de Fora, depois da facada, ninguém pegou o cara, ele estava em Brasília. Mesmo, tá? Ele tendo uma vida financeira razoável, né? Não trabalhava, frequentava clube de tiro, que você frequenta. Podia ter pego lá, tinha que ter pego no clube de tiro lá em Santa Catarina, viajava de avião. No dia seguinte da facada, 3 advogados, um com avião particular, né? Pousou de fora para defendê-lo. Um deu a declaração para uma jornalista de Minas Gerais, falando, quando perguntar quem pagou, ele falou quem pagou. E outra que o telefone do Adélio, o telefone dos advogados do Adélio, nós não, né? O nosso advogado não conseguiu quebrar o sigilo dele. Agora, o que mais vê por aí é quebrando sigilo de advogados e deputados federais, simplesmente porque um cara na outra ponta da linha o chama de líder. Como eu chamo 01, 02, o xerife, tá? Esse linguajar, se você, porventura, tem esse linguajar com um colega teu, você não sabe direito a vida particular dele. Vai que ele tem um problema. Acontece. Pô, mas esse cara tem um problema. Eu só pego o telefone dele, tá, troca de zap. Chefe, 01, xerife, você vai estar nesse boletim de ocorrência com toda a certeza. Carlos, uma coisa mais, senhor Marielle? Presidente, olha só para frisar mais um fato que o senhor não comentou, esse porteiro continua sendo o porteiro do condomínio lá de onde eu moro, que o senhor morava, e nós nunca fizemos nenhum tipo de reclamação formal. Capa da Veja. Capa da Veja, com ele aqui, continua no mesmo local. A minha relação com a Marielle sempre foi de forma muito amistosa. A imprensa divulga hoje de uma maneira extremamente suja a minha relação com ela de forma totalmente mentirosa. Eu tinha uma relação amistosa com ela. Alegaram num determinado momento que eu tive uma discussão com ela no corredor e, por um acaso, não foi com ela que foi a discussão, foi com o assessor dela, estava dando uma entrevista, quando eu passei, ele me cutucou, me chamando de fascista. E ela saiu do gabinete dela, ela viu que estava havendo a discussão ali, porque eu não fiquei satisfeito com aquela qualificação, é óbvio, e quis ficar a par do que estava acontecendo. É lógico que os ânimos ali esquentaram, mas ela foi, inclusive, uma das pessoas que apartaram a discussão, que ela nem fazia parte. Isso a imprensa não coloca dessa maneira, coloca como se eu tivesse brigado com ela. E, curiosamente, a Câmara dos Vereadores não tinha a câmera ligada no corredor naquele dia, quando foi pedido pela polícia. E outro fato, presidente, a ex-esposa dela, que já está com... A esposa dela tem outra acompanhante, tem outro par hoje em dia, ela ocupa o gabinete que é do lado da porta do meu gabinete. Então, por lógica aqui, por bom senso, alguém de bom senso acredita realmente que se um de nós, da nossa família, tivesse feito alguma maldade com a Marielle, aceitaria a colocação no gabinete do lado da porta do meu? Obviamente que não. Então, são fatos fáceis, simples averiguações, em que desmentem diversas colocações e que nos colocam sempre em situações desfavoráveis perante a massificação da mentira da imprensa, que lamentavelmente pode acontecer de maneira mais forte ainda se essa possibilidade de legislação de censura avançar no Brasil. Também deixar claro também que, após aí a delação, onde apontou para esse conselheiro do Tribunal de Contas, já vi o Thales Faria, não sei que imprensa que ele é, numa entrevista, ele
entrevistando o Domingos Brazão, que é irmão do Chiquinho Brazão, falou que para o Domingos que eu havia dado passaporte diplomático para Chiquinho Brazão, que é deputado federal. Como se tivesse ali uma relação de amizade entre nós. Não existe. Poderia ter tido, não sei, mas nunca teve essa oportunidade. E deixo claro que o passaporte diplomático é um direito de todos os deputados e senadores, inclusive um decreto ali de 2006, do então, daquela época, presidente Lula, onde seu artigo 6º diz que conceder-se-á passaporte diplomático aos membros do Congresso Nacional e a concessão dos mesmos, né, será regulada pelo Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, todos os parlamentares têm direito a passaporte diplomático. Não foi uma concessão minha, um privilégio meu para o Chiquinho Brazão e sua família o passaporte diplomático. Assim Eduardo, como quando fui deputado federal, todo mundo aqui tinha passaporte diplomático também. Eduardo, só para agradecer aqui os 440 mil brasileiros do Brasil e de fora do Brasil que estão nos acompanhando. E, mais uma vez, lembrando, nos canais do YouTube do Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado a todos e peço que todos continuem compartilhando aí com força, larga o dedo nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Para encerrar aqui, por que a esquerda não fez uma campanha quem mandou matar Celso Daniel? Ou então, quem mandou esfaquear Jair Bolsonaro? E quando ocorre a possibilidade de desvendar, eles ficam chateados, porque interessava continuar a narrativa como eu, o mandante desse bárbaro e odioso crime que ocorreu aqui da Marielle e seu motorista. Eu me dei o trabalho de olhar as redes sociais de alguns do PSOL e o que eu concluí é que, no máximo, todos eles postavam a mesma notinha, sempre dando a entender, inclusive já formando a narrativa para dizer que existe um outro mandante, também mais mandantes suspeitos com relação a esse crime, para deixar a narrativa aberta para, quem sabe, desgastar mais os seus opositores políticos. Realmente a esquerda é nojenta. Mas isso daí você já sabe, né? O que eu estou falando aqui para vocês por vezes, para clicar no link que está fixado no topo ali do meu YouTube, é para que você tenha cada vez mais conhecimento disso, saber como é que você vai desarmar. Isso vai ser importantíssimo, não só para candidaturas, mas também na formação de lideranças locais, bem como também você que é apoiador, você é a parte ativa disso. Sem vocês, nós aqui não somos nada. Nada. Se nós somos representantes, nós representamos, por óbvio, alguém. Então a nossa força certamente está com vocês. Nós não vamos desistir do Brasil. A gente está aqui não é porque a gente ama a política ou ama ser político, não. A gente está aqui porque a gente ama o nosso país, porque a gente acredita que a gente vai conseguir dar jeito aqui. Eu sei que vocês têm várias perguntas. No decorrer aqui, a gente vai fazer algumas delas, né? Mas, mais uma vez, vamos formar, vamos organizar. Vocês nos pedem isso diariamente. Organização, né? Um discurso mais uníssono. Olha a esquerda aí. A esquerda está desde 1922 com o Partido Comunista Brasileiro, criado em Niterói. Tem um século, é mais de um século que a esquerda tem células organizadas aqui no nosso país. E nós aqui? Praticamente de poucos anos atrás para agora é que a gente perdeu a vergonha de falar que somos de direita, ou voltou-se a se falar em conservadorismo, né? E nessa pegada aí, presidente, e jogar para o Flávio também, eu queria ouvir umas histórias do senhor enquanto vereador. Como é que foi a sua campanha para vereador? Certamente você teve muito apoio financeiro, não foi assim? Rede social, o pessoal te ajudando, aquela galera toda. E é importante, antes de cortar, antes de você mencionar como é que foi a sua carreira, é importante mencionar isso, porque as pessoas têm dúvida, né, Eduardo? Que como é que eu faço para entrar na política, como é que eu faço para me tornar liderança se eu não tenho recurso? Eu acho que ele vai dar uma pequena aula de como funciona isso para os senhores que estão assistindo essa live. Vai dar um expose aí, presidente. Olha, a minha eleição para vereador foi uma corrente. Então, eu devo gratidão a muitas pessoas. Uma pessoa que eu sempre cito, né, é o já falecido Dr. Egas Moniz de Aragão Dacker. Eu lembro que 2 colegas de R2 de artilharia me levaram para conversar com ele como ele poderia me ajudar na campanha. Porque eu tinha acabado de ser arquivado um processo meu no STM, deixo claro, arquivado no Superior Tribunal Militar, e não tinha condições mínimas de fazer uma campanha. E me levou para o Dr. Egas. Eu lembro que ele puxou uma revista Veja, né? Ele estava deitado, tinha algum problema se recuperando de alguma coisa,
e mostrou a matéria da seção Ponto de Vista da Veja de setembro de 86. E ele falou: essa revista está comigo aqui porque você vai ser presidente um dia. Hoje eu mantenho contato com a família, que é o Marcelo Caparelli, tá? Um advogado, uma pessoa fantástica, eternamente sou apaixonado por ele, deu uma gratidão muito grande ao pai dele, ele era jovem naquela época, também me ajudou. E o Egger me emprestou uma máquina de xerox, e eu contava, né, tirava 7 xerox por minuto. Então eu fazia eram santinhos, né, de 4 linhas por 7. Então cada página, 28 santinhos. E eu cortava, botava o esparadrapo no dedo com uma régua e cortava no chão os santinhos pequenininhos, eu fardado, meu número, Bolsonaro 17682, era Partido Democrata Cristão, embaixo eu botava a crise é de homens. E panfletava, pegava o trem, eu mais com o Lino Negão, e mais também um tal de Edson, vulgo, tinha um apelido lá que não vou falar que é o apelido meu barra pesado aqui, o cabra da peste, né? A gente panfletava, entrava na Central do Brasil no trem, ia até basicamente ali a Santa Cruz, de vez em quando em direção a Japeri e voltava, não ia até lá. Fazíamos também de moto, de madrugada, parava num ponto de ônibus, né? E tinha um chamava Santão, era a minha cara, da revista Veja, xerox, preto e branco, também com Santão número, que era maior um pouquinho, né? Porque era grande, né? E eu passava cola de farinha de trigo atrás e no ônibus pregava atrás do ônibus. Muitas vezes também ali na ponte Rio-Niterói, Ilha de Moncanguê, simulava um pane no meu carro e ficava panfletando no horário que o pessoal saía das unidades. Também ia de moto lá na região de Campo Grande, o pessoal de conjuntos habitacionais, de praça, de sargentos de marinha especial, panfletava o pessoal que via para cá. Panfletava também os conjuntos habitacionais, como 6 de Novembro, a Gonzaga Basso 209, em Campo Grande, vários conjuntos. E eu lembro, com a ajuda de mais 2 outras pessoas, foram em torno de 10 mil cartas que nós fizemos o destinatório de próprio punho. Era um militar da reserva e pensionista. Não tinha, praticamente não existia, naquela época, a impressão de etiqueta e custava caro. E a impressão era uma esfera também, não tinha condições. Então, praticamente 10 mil cartas de próprio punho mandamos também. Também, quando ia em pátios aqui de supermercados, eu olhava o carro que tinha plástico de comandos, forças especiais, paraquedista, 9ª Brigada, o da Polícia Militar. Hoje não tem mais isso, né? É complicado o cara botar o plástico que está no batalhão tal, servir, não existe mais isso. E panfletava o para-brisa desse carro apenas. Por que desse carro? Porque eu não podia panfletar todos os para-brisa. E depois que me elegi, não tinha recurso para mandar correspondência para esse cadastro nosso, que era bastante grande. Então, tinha um mapa, por exemplo, de regiões muito densamente habitadas, como Copacabana. Fazia umas ruas e você, então, entregava, em média, 400 cartas em poucas horas. Então, o custo era 0 e atualizava o cadastro também. E todo dia também, quando estava no Rio ou lá em Brasília, nesse cadastro nós fomos atualizando, né? A gente pegava ali 8, 9 ou 10 pessoas que faziam aniversário naquele dia e ligava. As pessoas desejavam feliz aniversário e trocavam uma ideia, onde estava apertando o calo com essas pessoas. Também, quando pegava o obituário em jornais, né? O Jornal Globo tinha um obituário, geralmente era lá, e quando morria um cara, um militar, por exemplo, ele deixava a família, né? Lógico. E ali estava escrito, né? Fulana de tal, esposa, tal. Daí eu ia atrás do cadastro, endereço dessa pessoa. E ela passava a ser uma potencial eleitora nossa. Por que isso? O cara fala, por que militar? O que eu vejo aqui na política, pessoal? Você tem que saber um pouco de tudo e muito de pouco para você começar. Então eu tinha, o que era muito de pouco? Era a questão das Forças Armadas, Forças Auxiliares, Polícia Militar, Bombeiro. E um pouco de muito. É a leitura diária, é conhecer o Brasil, conhecer seu estado. Tá? E você vê certos nomes que tiveram sucesso no tocante a conseguir eleições no Brasil. Por exemplo, a Rita Camata.
ela era especialista aí no ECA. Eu sou contra muita coisa desse ECA aí, mas ela defendia o ECA, então se consolidava em cima disso. Outros também defendiam a questão de animais, né? O cara defendia lá o cachorrinho, o gatinho, a proposta, tinha realmente um apelo da sociedade, e ele, para ser vereador, deputado estadual, e ajudava muito a ser federal também, nessas questões. Então, esse é o trabalho que a gente fazia. Não tinha mídias sociais, o telefone custava caro, o telefone celular era uma fortuna, e o telefone custava caro porque uma linha telefônica custava na ordem de 3, 4, 5 mil dólares aqui no Brasil. E depois que foi privatizada, isso melhorou e chegamos a isso daqui. Então, isso aqui é produto do capitalismo. E deixo claro uma coisa, quando eu era mais jovem, eu era estatizante. E com o tempo foi mudando até que o Paulo Guedes me converteu completamente ao capitalismo. Então, o Paulo Guedes me converteu ao capitalismo, que deu certo no nosso governo. Se não tivesse tomado todas aquelas medidas em 2019, não teríamos resistido 20 e 21 com aquela política que países sérios já divulgam, né? Completamente equivocada, conhecida como fica em casa, a economia a gente vê depois. Perfeito. Tem aí a atualização dos números da nossa audiência. Passamos aí de um pouco mais de 400 mil, não é isso? 450. Então, a ordem do senador para o pessoal compartilhar está dando fruto, então. Então, pessoal, mordendo o cotovelo aí do outro lado da concorrência aí. Eu não sei, a gente deve estar, então, quase chegando aí no nível, então, do presidente, é isso? Ou será que é o presidente só das maquininhas lá do TSE? Né? Complicado, complicado. Pessoal, vamos continuar, por favor, compartilhando. A gente está falando aqui de vários assuntos relativos à campanha desse ano. Mais uma vez, eu vou pedir para você para acessar açãoconservadora.com.br. Ali a gente pretende dar uma organização, a gente pretende dar um tom para combater as narrativas da esquerda, a gente pretende ensinar a você várias maneiras de debater, e também, para quem está pensando em sair candidato esse ano, ou mesmo futuramente, e não tem muitos recursos, a gente trata ali dessa questão. Vai ter um módulo específico de todo esse processo eleitoral, porque várias das vezes é aí que o candidato se enrola. Porventura, ele até consegue os votos necessários para se eleger, mas aí ele cai numa avaliação, numa fiscalização, ou alguma coisa do TRE, não aprova as contas dele, isso daí tudo vira um problema. Então a gente quer te ajudar. Antes que você comece a falar, Eduardo, você vai ensinar um segredo que o cara da esquerda vai poder acessar também. Meus caros, Bolsonaro matou a charada aqui. Não tem como alguém de esquerda comprar esse pacote, ter a nossa bagagem e fazer o discurso para um público de esquerda. O que eles consomem, a gente não consome. O máximo vai acontecer se um esquerdista comprar, né, adquirir e se matricular nesse treinamento, ele virá de direita. Então, se você é de esquerda, está me vendo aí, pessoal da Folha de São Paulo, um abraço a vocês. Né, desculpa você, no domingo, a essa hora, ter que ficar conectado na internet para aqui nos assistir, falando um pouquinho, né, para depois, sabe-se lá, escrever o quê. Mas é mais ou menos por aí o tom. Flávio, você tem alguma história interessante com relação à campanha eleitoral? Gastou muita sola de sapato no Rio de Janeiro? Bom, eu, graças a Deus, né, sempre tive um bom professor dentro de casa, e essas dicas que ele deu agora estão, aparentemente, né, já estão fora de uso, mas não, acho que são um grande diferencial. E o que mostra, principalmente, presidente, é a garra, é a vontade de estar na rua, de sentir o cheiro do povo, de pegar no pulso, entender quais são os problemas. E eu lembro de uma coisa que a gente brinca muito durante a campanha, né, Eduardo? É coisa séria, mas né, a gente brincava aqui em referência até a cor que eu e o presidente estamos um pouquinho mais queimado de sol. Eu lembro da Operação Tatuí. A gente botava panfleto nas costas. Eu achei que você fosse falar da carta isca. Não, essa não. Vou abrir uma outra aqui, Operação Tatuí, que era na praia, né? A gente soltava uma equipe no começo da praia, outra equipe na outra ponta. Poço 10 da Barra. Ia panfletando pela areia, não só panfletando, né? Passando de rodinha em rodinha. A gente pulava aquelas que tinha muita fumaça, a rodinha tinha muita fumaça, a gente pulava e a gente parava para conversar, entregava um papelzinho na mão, trocava uma ideia e a gente sempre dando exemplo. Eu acho que isso que a gente aprendeu. A gente carregando o peso, a gente parando para conversar, todo mundo que demandava, a gente ia, conversava e convencia da importância de nos dar o voto de confiança. E só fazer um paralelo aqui. Ele era o último a cansar. Sempre, eu acho que até hoje continua sendo assim, sempre foi o último a cansar, sempre foi exemplo. Porque a ideia na praia é sábado e domingo. Exato, era onde ia entrar. E quando você dá um papel para a pessoa na praia, a tendência é ela ler. Você dá na rua, é não ler.
Ele tá para pegar Vamos pra um areia. ônibus, um carro, não Vamos sei o pra que areia. lá, vai jantar, no pé, ali, na praia, o cara lê. Tá certo? Mas não quer falar da carta isca, não? Carta isca. O que é a carta isca? Eu tinha os meus carteiros, né? Então ele tinha lá, em média, 300 cartas que ele ia entregar. E tinha um mapa que ele tinha, tal, tranquilo. Se ele fosse bom, em 3 horas ele fazia aquilo. E eu botava a carta isca. Então, por exemplo, Rua Dona Maria, 72. E botava o nome lá, e não existia número 72. Ou Rua Dona Maria, 71, apartamento tem um bloco tal. Não é aquela pessoa que mora lá. Então, se porventura aquela carta não voltasse com o endereço errado, esse cara não trabalhou corretamente. Daí eu pegava o telefone para as pessoas daquela rua, né? Dona Maria, recebeu a carta? Não. Seu João, recebeu? Não. É cartão vermelho pro cara. Mas vale lembrar que isso não era só com as pessoas, não era com a gente também. É que você fazia a carta isca, tinha com todo mundo aí. Então a carta era entregue realmente. Peraí, qual a importância que teve o surgimento da internet na eleição? Foi uma novidade ali que a partir de mais ou menos 2014 a molecada começou a fazer muito meme, o público percebeu que dava para ele opinar sem ter que se ajoelhar para um jornal para publicar a opinião dele na carta dos leitores. Como é que foi o impacto da internet nas eleições? Olha, os meus panfletos naquela época, é comum a publicação de 2, 3, 4, 5 cartas dos leitores. Então a gente mandava para os jornais, era o Globo, o Jornal do Brasil, O Dia, aqui no Rio, e quando eles publicavam as cartas dos leitores, Jair M. Bolsonaro, eu botava no meu panfleto e distribuía. Então a gente ficava ali, dado que tinha realmente credibilidade a imprensa até naquela época, ficava aguardando isso aí. Imagine hoje, você que tem um mandato, por exemplo, mandar uma carta ao eleitor, não vai sair nada. Ponto final. Tá? Você nem sabe naquele tempo também, uma propaganda num jornal desse grande, 2 colunas por 10 centímetros, seria preço corrigido dos dias, R$15 mil para fazer a propaganda. E muitas vezes o cara botava aquela propaganda no meio do jornal, da parte que só tinha propaganda, então ninguém lia aquilo. Não era fácil. Com as mídias sociais, eu não tenho ainda muita familiaridade com ela, né? A molecada aqui tem. Realmente é um avanço enorme. Nós temos, eu acho que a nossa página é a que mais interage no mundo, cara. Proporcionalmente, sim. Tá. Sim. É uma das talvez a que mais interaja no mundo, em cima da credibilidade. Dá trabalho. Hein? E tem preocupação realmente de escrever a verdade ali. Quando nos acusam, né? Eu vejo um cara falando, o cara se elegeu em 2018 fazendo fake news. Mas, pô, que fake news, pô? Aponta o fake news, pô. Aponta. Mostra o fake news. Eu mostro deles. Através dos seus prepostos, né? Agora não mostra o nosso fake news. A gente busca sempre mostrar a verdade. Como rebatendo o Thales Faria, por exemplo, questionando o Chiquinho Brazão, que não, o presidente deu para o teu irmão e para os familiares deles o passaporte diplomático. Mentira. Mentira. E, por exemplo, me botaram no inquérito de fake news, eu como presidente e meu ajudante de ordem com fake news, porque eu li na minha live o rótulo, né? O título de uma matéria que falava sobre Covid e uma determinada doença. E daí o ministro Supremo falou que aquele fake news, botou a gente dentro daquele fake news e passou a nos vigiar desde 21. Ter acesso a tudo, segundo a Folha de São Paulo. Então, tá, as mídias sociais realmente elegeram um cara como eu. Eu não tenho vergonha de falar, não. Era um deputado encrenqueiro, pô. Alguém tem dúvida disso? Encrenqueiro do bem ou do mal? Não passava nada de graça. Quando eu assumi em 91 meu mandato de deputado federal em Brasília, tinha um montão de gente lá da esquerda que veio da pós-lei da anistia. E quando olharam um capitão, opa, o nosso alvo aqui. E se deram mal, o bicho cantava, muitas vezes sozinho. Extrapolou? Sim, extrapolei. Falar palavrão? Sim, falar palavrão. Batia. Nunca dei soco em ninguém lá dentro. Já levei de raspão e consegui desviar. Mas nunca dei um soco, nem um tapa na cara de ninguém lá dentro. Era um debate acalorado, na maioria das vezes. A maioria das vezes eu era sozinho dentro de uma comissão. Eu tenho falado por Gaia, por Nicolas, aquela garotada lá. Ajuda a lembrar o nome aí, que o pessoal fica bravo depois que eu não falei o nome dos caras aí. O Vitor Hugo,
Pô, um montão de gente aí, tá? O André lá do Ceará, de Fortaleza. Eu falava, olha, naquele tempo eu estava sozinho, pessoal. Vocês estão sentindo a pancada agora, estão sentindo que a pancada é forte, vocês têm um time de algumas dezenas aí dentro. Então vamos segurar essa bandeira, que o cara aqui tá ficando velho, pô. Quantas vezes agora eu chego, olha aqui, alguém tem mais de 68 aqui? Tem 20 pessoas aqui dentro. Alguém tem mais de 68 aí? Ninguém, pô. A carcaça aqui vai, né, vai sentindo. A gente respira, toma um fôlego, nova narrativa agora, a BIM paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. Um cara fantástico. Presidente, eu vou... Tá, eu posso até, você vendo, até recorrer ali para dar credibilidade à tal da BIM paralela, a matéria aqui do UOL, matéria do UOL. Maia, que é o Rodrigo Maia, desconfiou que era vigiado após conversa com Gilmar e Ciro vazar. Ué, conversa vazou, viu o equipamento da BIM, que não grava telefone de ninguém. Ué, se vazou. Agora, o equipamento, foi eles, pô. O equipamento da BIM, que faz o levantamento geográfico ali, onde está a pessoa, a precisão é de 100 metros. Outra, para quem interessava saber se o senhor Gilmar Mendes está reunido com o Ciro, está reunido com... Até porque não dizia isso. Podia dar o Gilmar Mendes aqui, o Ciro a 50 metros, tá? E o Maia a 100 metros. E agora a BIM paralela, porque o Bolsonaro admitiu. Eu recomendo a vocês, aquela tal da sessão secreta, que o Supremo falou que tem que divulgar. Era uma reunião com o ministro. E por que nós resolvemos divulgar? Teve a decisão do Supremo? Tudo bem. Tá? Mas tinha acusação que ele estava à prova que eu interferia na PF. E não estava a prova ali. Em dado momento eu falei, eu não tenho inteligência da BIM, da PF, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu não tenho inteligência. Uma vez eu fui no Centro de Inteligência do Exército, o pessoal fez uma demonstração, eu falei, pô, e daí? Não chega nada para mim, pô, só fico com vocês aqui. E nós sabemos como é que é essa inteligência por aí, né? Muitas vezes nos estados, talvez exista no Rio de Janeiro, a inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar não interagem, não conversam. Tá? Agora, quando eu falei da minha inteligência paralela, quem é a minha inteligência paralela? Está um problema, está pegando fogo lá no Amazonas. Eu ligo para o Coronel Menezes, né? Menezes, como é que está aí essa questão de fogo aí? Porque a imprensa não está divulgando. Então o cara fala para mim. Tá? Ou ligo lá para Rondônia, lá, o Crisóstomo. Tá? Ou Mato Grosso do Sul, o gordinho lá de Dourados. Ô, gordinho, o que está acontecendo aí? Está tendo invasão de terra, como estão os índios agindo? Essa é minha inteligência. Ou ligo para um cabo de um quartel que é meu amigo, ou para um militar da reserva, ou um cidadão qualquer, ou a minha própria forma de agir. Quantas vezes, como presidente, uma vez eu liguei para uma cidade do interior ali no Vale do Ribeira, entre São Paulo e Eldorado Paulista, entre São Paulo e Registro, entre São Paulo e Curitiba, eu liguei lá para um posto militar, atendeu um sargento. Né? A gente ficou, sargento falou e tal. Eu falei, olha, semana que vem eu passar por aí, quem é você? É o presidente Jair Bolsonaro. Ele bateu o telefone. Tá? Depois eu posei lá e conversei com ele. Né? Tomei um café lá com ele e tudo bem, porque eu pensava que era trote. Mas muitas vezes eu ligava para um posto militar de um cantão desse Brasil e atendia o cabo velho lá. O cabo velho, é verdade, como é que foi essa chacina na tua cidade? Essa era a minha inteligência. Essa é a minha inteligência. Essa é confiável. Porque as oficiais que estão aí, respeitosamente, não sei para os outros, mas para mim não chegava nada. Se alguém segurava pelo caminho ou desinformava. Eu lembro na primeira minha ida a Israel como presidente, chegou uma agência lá recomendando a não ida. Eu falei para o jornalista, não, pelo amor de Deus, pô. Agora é o que eu vou. E daqui para frente, vamos ver como a gente filtra as informações que, na verdade, para mim não interessa a informação. Hoje em dia, eu ligo para gente que eu conheço de Israel. Como é que foi a questão aí do Hamas? Aí converso com as pessoas de confiança minha. E alguns países pelo mundo, até como hoje falei, com uma senhora que mora nos Estados Unidos. Como é que está a questão dos Texas?
né? Pouca coisa chega da imprensa aqui. Imigrantes ilegais, né? Da questão que está tendo quase uma guerra civil lá. Tá? A Suprema Corte tomou uma decisão e o governador não concordou com isso, porque ou melhor, a Suprema Corte ficou isenta, né? E o governo Biden resolveu falar que, olha, não pode botar arame farpado, tem que deixar os imigrantes entrar. Num mês só, do mês, não sei se foi novembro ou dezembro, um mês só, entrou mais gente nos Estados Unidos, imigrante ilegal, do que todo o governo Trump. Então está uma briga lá. E lá, essa entrada, como o Texas faz divisa do Canadá, não são apenas... Não. O Texas não faz divisa com o Canadá, com o México. Desculpa aqui, lá em cima. Desculpa aqui, o Canadá lá em cima. Desculpa aqui, tá? O México não é apenas mexicano. Ali é um corredor migratório. E, geralmente, as pessoas que migram para lá são pessoas que, no seu país, as escolhas foram erradas, de esquerda, tá? E o cara começa a empobrecer, virar um miserável, tem alguma força ainda, né? E quer mudar de vida. E vai para os Estados Unidos, que é um país capitalista. É como, mais ou menos, aqui no Brasil, né? Qual o estado que mais recebe imigrante aqui? São Paulo. Não é pelo tamanho dele. Qual a cidade tem mais imigrantes aqui? Qual a cidade tem mais nordestino no Brasil? São Paulo. Geralmente, esses irmãos nossos nordestinos, que meu sogro é cearense, né? E também foi lá para o Distrito Federal, né? Geralmente eles saem dos seus estados, dado a política dos seus governadores e prefeitos. Ora, no Nordeste, pessoal, tinha que ser a área mais evoluída e culta do Brasil. Porque a esquerda, que está lá há 20 anos, fala que vai tirar o povo da miséria, vai dar educação de qualidade. Olha a pátria educadora, o que fez com a educação do nosso país. E o pessoal do Nordeste, nossos irmãos, tá, acabam saindo de lá, pô, e vão para a região Centro-Oeste, para a região Sudeste, né, região Sul, grande concentração em São Paulo, buscar oportunidades. Agora, que a gente fica chateado, essas pessoas fogem dos seus estados, ou migram dos seus estados para São Paulo, por exemplo, dado a administração do PT, do PDT, tá? E do PSB, vai para São Paulo para votar num candidato do PSOL, cujo vice vai ser do PT. A responsabilidade da desgraça dos estados, lógico que passa pelo governo federal, mas, em grande parte, governos estaduais. É a mesma coisa, pessoal. Se você der uma Ferrari para uma pessoa dirigir, uma pessoa qualquer, na primeira, segunda, terceira curva vai capotar. Temos estados fantásticos no Brasil, mas, dado o tipo de governo que tem lá, é uma desgraça. E vocês podem ver São Paulo agora. É o estado que tem o menor índice de violência no Brasil. Ver São Paulo está segurando a nossa economia. É porque a administração Tarcísio de Freitas. Quem é Tarcísio de Freitas? Ou quem era Tarcísio de Freitas? Era um colega meu, capitão do Exército. Fizemos academia, ele 20 anos depois de mim. Ele muito mais inteligente. Né? Fez o IME, Instituto Militar de Engenharia, prestou concurso para a Câmara dos Deputados, trabalhou no DENIT. Ele foi a quarta ou quinta pessoa que eu fui conhecer. E para a cara dele, aquela cara bonita, o Tarcísio, né, pô? Inteligente. Ô, Tarcísio, vamos nessa? Vamos nessa. E deu um show enquanto ministro da Infraestrutura. E olha que eu fui o primeiro presidente que peguei teto de gasto. Eu não podia gastar mais do que aquilo. A primeira coisa que o Lula fez, antes de assumir, ele acertou no parlamento e derrubou o teto de gasto. Olha a desgraça que aconteceu, né? O final da... A conta que já chegou no final do ano passado. E o Tarcísio, então, quando eu falei com ele, Tarcísio, vamos para São Paulo? Ele ficou assustado. É lógico. E ele falou, ele é um cara humilde, pô. Poxa, eu sou carioca, torcedor do Flamengo. Realmente, pô, até para mim foi uma pancada, né? Mas tudo bem. Pô. Tarcísio, você tem uma história para contar. Você fez. Eu lembro que o Tarcísio é o terror dos balseiros do Brasil, né? Lógico, a ideia foi do Tarcísio, não foi minha. Aí ele falou, vamos aí, tem uns gargalos, onde tem balsa, lá, Rio Abunã, lá na região lá de Rondônia, no Acre. Tá? Vamos fazer uma ponte aí.
Fizemos uma ponte, foram mais de 10 pontes. Tem uma agora no Rio Xingu que está para ser concluída, mas está parada há um ano. Eu acho que o governo está esperando mais um ano para, quando inaugurar na frente, falar: isso é obra minha, foi o que fiz. Eu lembro do debate, na hora fiquei no Rebu, né, quando o Lula falou que ele tinha inaugurado uma ponte entre Mato Grosso e Minas. Eu falei: caramba. Mas eu fiquei ali, meio no sufoco ali. Pô, não faz divisa, pô. Tá? Então, quem faz a obra não interessa. Quem faz a obra, se vai continuar, se não vai. Nós levamos água para o Nordeste. Era para ter terminado em 2010, passou para 12, para 14. Dilma foi cassada em 16 e não concluiu. Quando nós pegamos essa obra, né, teve lugar que ficou muito mais difícil fazê-la, ou refazê-la, porque o calor na região demorava, a obra estava feita, o calor quebrava tudo, tinha que refazer tudo de novo. Levamos água para lá. Olha, números aproximados aqui, para ninguém me acusar depois de fake news. Números aproximados. Água para o Nordeste. Tá? O gasto era um pouco acima de 400 milhões por ano com bombeamento. Daí o pessoal começou, alguns, a botar uma maquininha e pegar água do canal e levar para o teu local, a tua roça lá. Daí um pessoal nosso: vamos para cima desses caras. Falei: não, pô, bombeia mais. E olha só, pessoal, números aproximados, por favor, para não falar que eu estou fazendo fake news aqui. 12 dias de bombeamento equivaliam a 1 ano de carro-pipa. Nós levamos... O que é água? Nós aqui, eu aqui que estou em Angra dos Reis agora. Tá? Aqui a gente não tem problema de água. O ano todo. São Paulo não tem, né, problema de água. Né? Rio Grande do Sul. A não ser Bagé. Um abraço ao prefeito de Bagé, aí, o Lara, aí, que foi falar comigo sobre falta d'água em Bagé. Para mim foi uma surpresa, né? Entramos em contato. O nosso Exército Brasileiro, esse nosso glorioso Exército Brasileiro, tá, providenciou e começou a fazer a barragem. Eu acho que até o final desse ano também esteja pronto e não vai faltar mais água em Bagé. Tá? Mas nós fazíamos o que tinha que fazer. Hoje em dia, teve até alguns canais que foram aterrados. Voltou a alegria do carro-pipa. O nosso irmão nordestino sofrendo novamente, porque os amiguinhos ganham dinheiro com carro-pipa, tá? E desse voto em cima disso. E tinha denúncias, né, sobre carro-pipa, que tinha algumas empresas, porque como é que você fica sabendo se o cara entregou água ou não? Pelo GPS. Mas tinha lá o receptor, lá, o emissor de sinal no caminhão, que depois descobriu-se, eu não sei que ponto chegou essa investigação aí, que alguns empresários botavam o GPS numa motocicleta. E o cara ia devagarzinho, andava 200, 250 km e voltava. Entregou água. É o nosso Brasil, pessoal. Tripudiando em cima de quem tem sede, meu Deus do céu. Aqui tem água aqui, ó. Isso é um crime, fazer isso com o nosso irmão nordestino. E alguns que davam pancada em mim, ele não gosta de nordestino. Pô, a minha esposa é filha de um cabra da peste, de Crateús, pô. A minha filha Laura tem sangue de nordestino na veia. O que tem a ver? Tu acha que quando eu via lá a dona Michele lá na Câmara, ela é nordestina, não quero papo com ela? Tá? Aconteceu, pô. Aí não gosta de negro. Pô, meu sogro é o Paulo Negão. Cadê o Negão? Tá aí? Tá cada vez mais feio, velho. Para homem, bonito é ser feio. Não gosta de gay. Eu lembro, pô, programa de televisão, não gosta de gay. Tem alguém aí? Se tiver, não tem problema, pode se apresentar, não tem problema não. Tem o Gaúcho ali no fundo. Um abraço aí, Zuco. Zuco tá aí, valeu, Zuco. Tá prestando atenção, Zuco? É brincadeira que a gente faz aqui, tá? Pô, não tem problema nenhum, meu Deus do céu. Não gosta de mulher. Então gosta de homem, pô. É o tempo todo. Ele fala palavrão. Sim, vigio mais, mas não sou ladrão, poxa. Eu nunca tentei interferir numa empresa lá como a Vale do Rio Doce. Vamos botar o meu ex-ministro da Fazenda aí. O salário eu não estou acreditando. 60 milhões por ano. 60 milhões por ano. E depois eu vejo na imprensa,
Ó, se não botar o Guido Mantega aí, não vai ter licença ambiental, ô Val do Rio Doce. Não vai ter licença ambiental. A que ponto nós chegamos? O negócio é filme pornô. Pornô vale tudo. Mas Em sempre... preto e branco, pô. Pelo amor de Deus, não tem como dar certo esse país. Não tem como dar certo. Voltou, realmente o Brasil voltou. Eu fico vendo aqui o que o PT inventa, né? Comissão da Verdade. Pelo amor de Deus, o PT querendo a verdade. Lá na Câmara fala, tem que começar com a verdade do Celso Daniel. Carta da Democracia. O Lula assinando Carta da Democracia. Tá? Carta aos evangélicos. Carta aos evangélicos. Contra Falando de aborto, contrário ao droga. aborto, a presidente, a ministra Nízia aí, uma das primeiras coisas que ela faz, que são portarias nossas, ali atrás, revogando, mudando as portarias, abrindo o caminho para a questão do aborto. Outro evento aí que eu assisti aí é Democracia Inabalável. Pelo amor de democracia. Hoje em dia, democracia inabalável. Prendendo uns coitados do 8 de janeiro, uns coitados. Outro dia eu falei, né? Uma nova tese que a gente não consegue entender. O cara fez besteira, tem que pagar, pô. Depredou o patrimônio, tem que pagar. Ninguém é favorável a isso, não. O nosso pessoal em movimento de rua nunca quebrou uma vidraça, nunca tocou fogo no lado de lixo. A gente costuma brincar, né? Segredo. 2 pessoas. Ou não é? 3, já começa a ficar complicado. 10, 20, 30. Aqui tem umas 30 aqui. Se eu desligar o microfone e contar um segredo aqui, vai durar até o pessoal entrar no carro ali fora. Ou não é? Agora, 1.500 pessoas em Brasília tramando um golpe de Estado, há meses tramando um golpe de Estado, com doadores que a PF está investigando. A doação para um crime, que é um golpe de Estado, é um crime. Está na conta do cara, pô. Se é realmente um crime, um golpe de Estado, é dinheiro vivo. E não no Pix. E não na conta bancária. Hoje, você pode estar reclamando em casa. Pô, tá ruim aqui, tá chato, meu time perdeu. Tá? Eu nem sei quanto foi o Palmeiras e Santos aí. Alguém sabe aí? Quem venceu? O porco venceu o peixe? Tudo bem, tá? Você está chateado? Tem gente que está num espaço lá de 2x3, 3x4 na Papuda, poxa. Em Paraty, uma senhora falou, achou o marido, o irmão, está preso. Meu Deus do céu! Golpe de Estado, sem um tiro, sem um fuzil. E cadê as inteligências? Falam tantas inteligências, né? Que não levantou isso. Presidente, tem uma coisa que é importante falar, que o senhor, em dezembro, enquanto presidente ainda, nomeou os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica indicados pelo Lula. Olha, quem quer dar um golpe de Estado usando Força Armada, nomeia na transição ainda, em dezembro ainda, os comandantes de força do próximo presidente da República. Então, olha, com não tristeza para de eu pé de falo, jeito né? nenhum. Quantas vezes eu recebia de alguém do Supremo Tribunal Federal, tem 24 horas, 48 horas para fazer isso, informar aquilo. Por que o Supremo não decidiu acabar com os acampamentos no dia 1º de janeiro ou dia 2 de janeiro? Na quarta, quinta-feira, em Brasília, tinha menos de 300 pessoas. Agora, se alguém queria dar um golpe, o primeiro interessado em desvendar isso é o Lula, pô. É o ainda ministro da Justiça, Flávio Dino. Por que o Dino não dá as imagens? Se queriam dar um golpe, por que não apresenta as imagens? Por que só negou as imagens? Porque quando aconteceu o lamentável quebra-quebra em Brasília, toda a imprensa botou um magrinho, né? Derrubando o relógio, uma camisa com a minha estampa nela. Pô, calando, olha, é o bolsonarista. Mas depois, a CNN mostra as imagens do G. Dias, o general do Lula, passeando entre terríveis terroristas. O pessoal do Hamas era pinto perto dessa gente. Passeando, tomando uma água, vai para lá, vai para cá. É uma farsa isso. Que 8 de janeiro é esse? Que leva ao sofrimento inocentes, pobres coitados. Alguns depredaram, tem que pagar, como no próprio dia 8, deu uma tuitada que lamentei o ocorrido.
já estava fora do Brasil. Estão há um ano investigando qual elo comigo. Agora está abrindo o Bolsonaro. Já aconteceram situações... Abrindo o Bolsonaro, trabalhou... Já aconteceram situações semelhantes em governos anteriores, com lamentáveis depredações de ministérios, invasões de Congresso e não, isso aí, aconteceu. O que acontece é o ódio à direita. Eles querem olha, derrotamos o Bolsonaro, não derrotamos o bolsonarismo. Acho que nem tem que ter bolsonarismo, né? É a direita, o conservadorismo. Não faço questão de ter esse nome comigo, não, que é uma cruz bastante pesada. Agradeço a Deus pela minha segunda vida, pelos 4 anos de mandato, com problemas sérios de pandemia, de guerra lá fora, de Brumadinho, a crise hídrica em 21, entregamos o Brasil no azul, 50 e poucos bilhões. Agora esse ano está quase 200 bilhões, ano passado, de dívida. E aponte uma obra desse governo, me aponte uma obra desse governo. Alguém aponte uma obra. Está lá, ele mandou o projeto do DPVAT. O DPVAT, muita coisa errada, para ser educado. Conversando com o Paulo Guedes, tem que acabar com esse trem, pô. Torna opcional, não dá. E tinha um saldo enorme, praticamente zeramos o DPVAT, agora volta a cobrar novamente para atender uma pessoa conhecida lá de Brasília. Presidente. Que foi a causa que culminou com a minha saída do PSL lá atrás. Mamãe. Não quero interromper o raciocínio do senhor, era só tentar puxar uma linha que veio aqui na minha cabeça, que às vezes quando você não esquece, eu que esqueço também. A gente se parece nesse ponto aí. Graças a Deus a gente tem a internet para se defender, ainda temos a liberdade da internet para se defender, e passa um pouquinho de curiosidade na minha cabeça. Eu sei que o senhor foi deputado com o doutor Enéas. Sim. E naquela época só tinha a imprensa como palco político, vamos dizer assim, para poder explanar suas ideias e divulgar o que ele almejava quando se colocava na situação de possivelmente candidato a deputado federal e presidente da República em determinado momento. O senhor que conviveu com ele, o que o senhor diz, fazendo um paralelo atualmente, com a importância do que ele falava sem a internet e como ele era tratado e em relação ao uso da internet hoje com o seu posicionamento. O doutor Enéas, ele tinha excelentes ideias, se tivesse realmente a amplitude da internet, da liberdade da internet, ele conseguiria chegar mais longe? Chegaria mais longe, sim. Ele é rotulado como maluco, né? Na época ele foi o deputado federal mais votado, 1,5 milhão de votos, depois você suplantou. Você teve 1 milhão e quantas votos? Você teve quantas votos? Já sei que vem. Você teve quantas votos? Ele teve 1 milhão e quanto? 843.735. 1.843.000 votos. Parabéns, trabalho teu. Você aprender a falar comigo aí. Na última campanha eu falei para ele, Matricule não faça a campanha, ajude alguém. Se me dizer, não, talvez você nem tenha votado em você, talvez, tá? Fique tranquilo aí. Ajudou o Ricardo Salles em São Paulo, ajudou outros também. Porque se ele tivesse trabalhado, ele teria batido esse recorde. Como o Nicolas em Minas Gerais, se vier a trabalhar em 26, ele vai chegar ali, no meu entender, nos 3 milhões de votos, na linha que ele está tendo agora. Mas ele pode ter 3 milhões de votos e só ele se eleger no PL, se reeleger no PL. Por que isso? Porque os outros têm que ter 10% do coeficiente. São Paulo, o coeficiente tem 300 mil votos. Quem não fizer 300 mil votos, não chega. Então não adianta você fazer 4 milhões de votos e lá o resto não fazer 30 mil votos, não chega ninguém. Agora, olha só, minha querida Roraima, terra mais rica do mundo. Tá? Um abraço aí, o Macuxi aí, o meu irmão, como é que é o nome dele? Deilson Bolsonaro, um abraço aí, Deus. Um abraço, meu irmão Macuxi, Deilson, me traz. É o meu da inteligência paralela, o Deilson. Deilson, o que tá pegando aí? É verdade esse trem ou não é? Eu não vou esperar naquela época, né, uma inteligência, não sei o que, trazer para mim, que não vai trazer. Ou vai trazer distorcido. Eu não sei qual é o coeficiente lá em Roraima, mas deve ser 10 mil. Eu vou chutar aqui. Lá estamos 500 mil eleitores, coeficiente 10 mil. Então, um deputado com 1.000 votos de Roraima toma posse em Brasília. Um com 30 mil em São Paulo não toma.
Um com 20 mil votos no Rio de Janeiro não toma posse em Brasília. É uma coisa errada. Agora, ideia de quem é isso aí? Pode ter certeza, não é por acaso. Não é por acaso. É para exatamente como nós, do nosso lado, temos realmente essas lideranças que extrapolam, como foi o Hélio Negão aqui em 2018, arrebentou 340 mil votos. Tá? Vai repetir, com toda certeza, em 26. Tá? São Paulo, você, o Zuco lá no Rio Grande do Sul. Né? Então, essas pessoas têm que tomar cuidado para trabalhar na campanha para não ofuscar os demais. Mas não pode relaxar também, só acabar não chegando. Deixa eu falar, presidente, uma questão interessante, para citar um fato concreto, em 2018, com essa votação recorde que eu tive, acabaram sobrando 4, 5 vagas de deputado federal em São Paulo, ou seja, 4 ou 5 vagas de pessoas dentro do nosso partido, à época o PSL, que não atingiram 30 mil votos, cerca de 30 mil votos, né? Essa votação mínima. E isso daí abriu margem para que, por exemplo, né, o deputado que hoje é relator do PL 2630, o PL da censura, o deputado do PCdoB, o Orlando Silva, entrasse. Porque o PCdoB não teria entrado caso você não tivesse essa regra valendo. Né? Você teria mais 5 deputados que teriam feito 25, 22, 23 mil votos, um pouquinho a menos. Qual foi a tua votação agora? A última? Foi cerca de 735 mil. Então você perdeu 1.100.000 votos, mais ou menos. Então a imprensa fala, ele perdeu 1.100.000 votos. Ele teria repetido no mínimo a votação, mas teriam perdido mais cadeiras. E aí a gente fez o dever de casa completo, porque de 12 em 2018, em São Paulo, o nosso partido passou para 17. Ou seja, as 5 vagas que sobraram em 2018 não sobraram em 2022. Então foi um dever de casa completo, não teve vaga sobrando no PL em São Paulo. Mandar um abraço para o nosso presidente, o Valdemar da Costa Neto. É um presidente realmente de palavra, que tem nos atendido nessa grande mobilização nacional para buscar candidaturas pelo Brasil. A ideia é lançar candidatos num possível de município, tá? Ter o candidato nas capitais, algumas não vai ser possível, a gente vai partir para uma negociação, fazer da melhor maneira possível, mas a gente está jogando o War aqui, pessoal. Quem já jogou o War na vida, há 40 anos eu jogava muito disso, quando eu jogava os primeiros 3 dados e ganhava, né? 3-1, geralmente eu ganhava, porque estratégia e paciência. É que muitas vezes o jovem candidato não tem. Paciência. Vamos lá, dá para chegar. E depois que chega, é igual hoje em dia, né? Muito deputado aí quer disputar uma vaga na prefeitura porque não tem nada a perder. Não, mas vou perder, vou me cacifar. Não, não é assim. Então, temos conversado no partido, o município abaixo de 200 mil eleitores. Não adianta eu lançar um candidato, o PP lança outro, a gente se divide e o PT sobe. Vamos conversar, ver se dá para compor. Tá certo? E onde tem mais de 200 mil habitantes, por exemplo, Campo Grande, estamos acertando, ver se vamos ter um candidato a prefeito em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porque podemos ir para o segundo turno e, se não for, a gente encerra com aquele de oposição à esquerda. E isso ajuda, logicamente, você lançando candidatura à prefeitura. Bate muito na tecla o nosso Magno Malta, o senador aí do Espírito Santo, né? Bate muito nessa tecla. Tem que ter. Magno, tem que ter. Concordo 99% contigo. Tenho certeza que em Vitória tu vai ter um bom candidato aí, né? E é assim que a gente compõe, poxa. Vai jogando o. São Paulo, dá para ter um candidato? Não dá. Se der, tudo bem. Se não der, vamos entrar com um vice que tem uma boa rota, tá? Que tem um bom nome, uma rota boa. E vamos ganhando terreno. Presidente, falar aqui. A gente falou um pouquinho antes aqui na live sobre aqui o decálogo, né, do Partido Liberal, que na verdade é uma orientação aqui para toda a direita. Tem aqui a Constituição, a família, ser contra o aborto, a legítima defesa, o acesso às armas de fogo, redução do tamanho do Estado, a redução de impostos, propriedade privada, enfim, uma série de assuntos que, por vezes, você pode não dominar. Né? Lembrando a você que agora eu coloquei o link certo, né? Agora está com o link certo ali fixado no topo da nossa transmissão no YouTube. E se você estiver vendo através de outro canal, como por exemplo ali o Flávio Bolsonaro está quibando a nossa live no Instagram dele,
Não, só botei aqui, vocês falaram que ia fazer pelo seu YouTube do Jair. Botar lá, açãoconservadora.com.br. Olha, se for só pessoal, já falei várias vezes aqui pro gato do pessoal. Instagram, é o gato do Falei Instagram. várias vezes pro pessoal aqui, ó. Vai lá pro YouTube do Eduardo do Jair, que tá no YouTube. Mas eles estão querendo. Mas o pessoal quer ficar aqui. Tem quanto aí? Tinha que estar na nossa conta isso aí, não na tua. Rio de Janeiro é Agora complicado. 22 mil. Tá fraco, hein? Tá bom. Mas 22... Tá ganhando do Lula. Mas é mole. Não vai dizer muita coisa, não. Aí é fácil. Eu lembro aqui, tá no YouTube aí um vídeo, né? Uma eleições municipais. Ele concorreu à reeleição e a Jandira Fegali, do PCdoB, foi candidata a prefeita. E daí eu fiz um videozinho bacana. Ô, prezada Jandira Fegali, você teve menos votos que o senador. Menos seguidor aqui na live. audiência. Mas começou com 30 e poucos mil, agora que bateu 22 ali. Então, pessoal, leal, obrigado, pessoal. Tamo junto aí do Mas pessoal olha do só, Instagram. retornando aqui, E pessoal. segue Agora, aí, Flávio Bolsonaro. mas, além de tudo, a gente também vai disponibilizar para você a formação essencial em política. O que é isso? É uma ação por assunto. Por exemplo, a gente vai ter ali a nossa líder na questão antifeminismo, a Ana Campanholo. Eu batendo um papo com ela, depois eu falando um pouquinho dessa questão. Tem o comportamento do cristão dentro da política, né? A Damares deu uma ajuda para a questão contra o aborto. Então, você vai ter uma série de conteúdos que não simplesmente vão servir para o candidato. E, mais uma vez, antes que você fale, Eduardo, você vai aqui, então, ensinar a pessoa de esquerda a enganar a direita? Olha, você, quando for votar, você tem que minimamente olhar o passado da pessoa. Ele não pode estar, ano passado, num barco e pular para o barco de cá e não ter nada na rede social dele que você concorde, uma conversão de ideias. Então, cabe a você fazer a pesquisa de quem é aquela pessoa antes de votar. É um dever de casa, não é muito difícil, não. Você conversando ali com os vizinhos, a maioria das cidades brasileiras não são cidades gigantescas em número populacional, então dá para você fazer, dá para você correr atrás disso. Lembrando aqui a nossa audiência qualificada, além do Zuco, do Hélio Negão, tem também o filho do Hélio Negão. Tem o Hélio Neguinho. Já tá, o Hélio Neguinho. Hélio Neguinho. Ele é de Nil Iguaçu, é isso mesmo? Nil Iguaçu. Igual lá na Vado Ribeira tem uma cidade, né, que era o único hospital grande da região, Pariquera. O pessoal chamava de Parisquera. Comecei a falar o nome do pessoal aqui, ó. O Renato aqui, o pré-candidato tem... Pode falar. O Renato que aconteceu vai ontem à pagar noite uma pista pra gente depois aqui. Pessoal, curiosidade aqui. Se vocês pegarem esse decálogo, tirar a palavra em cima, PL ou Bolsonaro aqui, e chega para um colega que é de esquerda, não fala nada. O que tu acha aí do posse de arma de fogo? Você queria ter uma arma? Pergunta para ele. Você, o que tu acha da pagar menos impostos? O que tu acha do valorizarmos quem produz no campo? Você quer que teu filho tenha acesso às drogas quando sair da escola, ou talvez dentro da escola? O que tu acha da família? Da liberdade da internet? Olha, no mínimo, 8 is desses estão com a gente. E daí você dá o cheque mais, né? Por que você está com a esquerda? A esquerda está contra tudo isso. A esquerda está favorável a isso, né, seu Lula? Por ocasião das eleições, né? Cartinha democracia, cartinha para os evangélicos. Sempre se não mentir, não é Lula, pô. O golpe tá aí, tá? Quem quer. Isso daí vai ajudar também numa questão que as pessoas às vezes não conseguem pensar, ou algumas até conseguem imaginar, que é a assessoria política. Às vezes a pessoa fica pensando na eleição, vou ser vereador, vou ser deputado, vou concorrer, etc, etc. Ou às vezes até dentro do poder executivo, seja municipal ou estadual, ela não se dá conta de que também é necessária essa mão de obra. Quando a gente fala no deep state, né, na questão de você sabotar um chefe de poder executivo, você está falando exatamente disso daí, da falta de mão de obra qualificada para entrar em campo e realmente fazer a diferença. Um dos grandes orgulhos do professor Olavo de Carvalho foi ter deixado esse legado, né, um legado intelectual, ter quebrado a doutrinação ideológica, utilizando os seus cursos, os seus livros, e montado, né, ter formado uma série de pessoas de alto nível intelectual. Então, para você que deseja ter uma participação ativa nesse resgate do Brasil, eu sugiro a você, conheça um pouco desse projeto que eu montei junto com o Carlos, açãoconservadora.com.br,
O link está disponibilizado aqui no topo do YouTube. Queria falar alguma coisa, Carlos? Não? Segue. Tocando daqui. E, presidente, estamos encaminhando aqui para o final, você ali e o nosso senador Flávio Bolsonaro. Pessoal, só a última mensagem rapidamente aqui. Eu quero agradecer de coração o carinho que eu tenho recebido, sempre perguntando como é que está o Bolsonaro, como é que está o nosso presidente. E é o nosso termômetro, presidente, porque muito mais gente hoje do que na campanha de 2022 presta a solidariedade a gente, ao senhor, fala que está junto, que não vai desistir do Brasil também. E a mensagem principal é essa: vamos nos qualificar cada vez mais, vamos influenciar nossa família, nosso ambiente de trabalho, porque vocês que estão nos assistindo, cada um de vocês é uma sementinha que, sem dúvida alguma, o presidente Bolsonaro, todos nós aqui ajudamos a plantar. Isso não tem fim. Pode vir com pedrada, pode vir com perseguição, não vão derrotar esse sentimento, né, que o presidente Bolsonaro ajudou a despertar em cada um de nós brasileiros. Isso não tem fim. Isso é uma coisa consolidada. Então, podem continuar perseguindo à vontade. A gente vai criando casca e aprende a segurar a pancada, porque a gente acredita que a nossa força está em cada um de vocês. Então, vamos nos qualificar, vamos disputar todos os espaços que tiveram ao nosso alcance, inclusive dentro da política, porque se a gente não tomar conta, alguém vai tomar no nosso lugar. Vou falar, pessoal, aqui o Flávio falou um pouquinho, vai falar agora o presidente Bolsonaro, mas não é o final dessa live não, tá? A gente vai dar continuidade. Não é o final, foi sem querer que eu bati no copo aqui. Não foi o gongo, não. Ou é um sinal para acabar também, né? Não sei. Bem, eu quero agradecer a todos vocês por mais esse momento. Vamos acreditar no nosso país. Como disse o Flávio aqui, nós voltamos aqui a ver com orgulho a nossa bandeira nacional, a cantar o nacional, a falar Deus, pátria, família, liberdade. Aprendemos que a liberdade não é uma cláusula pétrea, ela pode ser perdida a qualquer momento. Você tem que trabalhar para que não venha a perder esse bem maior do ser humano. E vamos acreditar nas eleições municipais. E deixar claro aqui, tá? A gente vai... temos problemas em alguns municípios, porque tem ali gente ali que vivia de vermelho, botou a bandeira nas costas e está vindo pelo PL. Esse pessoal, se enganar até lá, por ocasião das eleições, a gente não vai apoiar esse cara, não. Não adianta. Tá? Vai achar que está enganando, não vai estar enganando, não. Até porque que hoje em dia o eleitor aí, em especial da direita, né, não é fácil de ser enganado. Então vamos fazer o melhor, vamos investir principalmente nas câmaras municipais. A Michele, a minha esposa, tem fazendo um trabalho excepcional junto ao PL Mulher. Logo após o Carnaval, tem vários fins de semana consecutivos pelo Brasil, que a gente vai continuar fazendo trabalho. A mulher, ela está despertando na mulher o sentimento de disputar eleições, não por cota, mas por uma vontade realmente de participar. Acredito que o PL vai ser o partido das mulheres também, dado a oportunidade que o Valdemar está dando, que a Michele com a sua equipe está dando também. Me penitencio agora que faltou aqui na Câmara já é uma partida. Faltou aqui o intérprete de Libras, na próxima vez vai ter um intérprete de Libras no canto aqui, tá? Então, pessoal, estamos juntos, vamos em frente, o Brasil é nosso. Estou com 68 anos, mas com gás aí que do moleque de 20 para trabalhar por ocasião das eleições do corrente ano. Amanhã vou dar uma pescadinha aqui na área, estou um pouquinho queimado aqui, mas depois do Carnaval, com todo o gás aí, vamos estar juntos. Um abraço a gente dos Estados Unidos, não vou falar o nome, né, mas tem gente que eu conheço que está assistindo a live. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento. Não é fácil, mas não podemos jogar a toalha. Valeu, pessoal.